próximos dias. Atos 2, 42. Estamos ministrando sobre o tema o caráter social e espiritual da igreja. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, a igreja. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverava unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, todos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus abençoe. Tome o seu assento. Tem aí a lista dos visitantes. Nós vamos dar bem-vindo para aqueles que estão nos dando o prazer de estar aqui essa noite. Convidado do irmão Almir, está conosco o irmão Antônio Carlos. Aonde está? Muito bem, prazer, viu? A igreja está feliz com o nosso irmão entre nós? O que vamos dizer com alegria? Seja bem-vindo. Isso, irmão, tem que dar bem-vindo para as pessoas que nos visitam, falar bonito, alegre, porque tem alguém nos visitando aqui essa noite, né? É bem-vindo, viu, irmão Antônio? Satisfação. Fique à vontade, está na casa de Deus. Se sentir de dar glória a Deus, aqui dar glória a Deus é de graça, tá bom? Como eu disse aos irmãos, nós estamos já aí numa sequência de três terças-feiras, três quarta-feiras, falando a respeito do caráter social e do caráter espiritual da igreja. E nós ainda estamos aqui no versículo de número 42, aonde no primeiro aspecto, né, a igreja ela persevera na doutrina. Diga, persevera na doutrina. Em segundo lugar, persevera na comunhão. Repita, persevera. E em terceiro lugar, que nós vamos falar aqui hoje, ela persevera no partir do pão. Quarta passada, falamos de unidade. A igreja que persevera na comunhão é uma igreja que vive a verdadeira unidade. E eu acho que quarta passada foi muito bem explicado aqui sobre unidade. O que é unidade? O caráter da verdadeira unidade. E hoje nós queremos falar de igualdade. Se vivemos na palavra, na doutrina, a palavra nos leva a viver unidade, né? Ela nos induz, nos constrange a viver a verdadeira unidade, porque esse é o caráter da igreja, a unidade. Somos muito, mas vivemos como se fôssemos um. E muito bem ilustrado pelo apóstolo Paulo, quando ele fala e dá detalhes das características do corpo de Cristo. E a unidade, ela promove igualdade. A gente sabe que nós vivemos em um mundo que socialmente, esse mundo social e também intelectual, ele faz distinção com relação às pessoas,
pelo nível social em que elas vivem, né? E também pelo nível intelectual. Isso é uma prova, e até tem coisas que são méritos, a gente não pode entrar nesses pormenores, mas aqui vivemos pessoas que trabalham o dia todo. Tem uns que trabalham mais do que os outros e ganha menos. Tem outro que trabalha mais, trabalha menos e ganha mais. Tem uns que trabalhou a vida toda e está aí guerreando na justiça para ver se consegue ganhar um pouquinho, né? Que o governo sabe que tem direito, mas não dá. Então o que é isso? É uma vida desigual. Nós vivemos uma desigualdade nos direitos, vivemos desigualdade social. O mundo está vivendo uma desigualdade terrível. E estamos vivendo também uma questão de desigualdade espiritual dentro da própria igreja. Uma igreja verdadeiramente cristã, que vive a doutrina, uma igreja verdadeiramente cristã, que sabe o que é viver em unidade, ela precisa também aprender a viver em igualdade. Amém? Existem duas palavras que eu estava estudando a respeito delas esses dias, que uma é essa que eu acabei de mencionar, igualdade, e a outra é equidade. O que é igualdade? A igualdade, ela é baseada no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos. Se as regras que me são exigidas e que eu deva cumpri-las, ela é para todos, eu também preciso saber e entender que eu também tenho o mesmo direito de todos. Sim ou não? Isso é igualdade. Nós vivemos baseado em regras, em códigos, né? Em estatutos, e também precisamos viver regidos pelos mesmos direitos, e também entendermos que temos os mesmos deveres. Isso é igualdade. A equidade, ela, por outro lado, reconhece que nós não somos todos iguais e que é preciso ajustar esse equilíbrio. Por essa razão, são necessárias as leis, tanto civis como espiritual, para que todos aprendam a viver nesse nível de igualdade. Eu não estou dizendo que não exista pessoas mais inteligentes do que outras. Isso é fato, não é verdade? Tem pessoa que o QI dele, a inteligência dele, impressiona a gente. Tem pessoas que já é mais lento com relação a armazenar conhecimento, com relação à sabedoria e etc. No entanto, isso, diante de Deus e espiritualmente, não pode fazer com que algumas pessoas sejam mais, vou dizer assim, sejam mais importantes do que outras. Lá fora, isso existe. Lá fora é assim, né? Quanto mais se conquista, mais valorizado, mais respeitado e etc. Na igreja, de maneira nenhuma. Na igreja, o sentido é completamente diferente. Na igreja, lá fora, quanto mais cresce, mais é valorizado. Na igreja, quanto mais cresce, mais é serviçal dos outros. Quem entendeu diz amém. Jesus, uma certa vez, mostrando sobre essa questão da igualdade, ele estava com seus discípulos em determinado lugar. De repente, Jesus tira as suas vestes, enrola-se numa toalha, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Todo mundo ficou pasmo, porque Jesus era o mestre. E os fariseus, saduceus, os sacerdotes, jamais faria algo com que Jesus fez, né? Eles eram reverenciados, chegava nas reuniões solenes, a eles eram dadas as cadeiras privilegiadas, eles gostavam de orar em pé nas praças para receber aplauso, para ser elogiados,
né? Quando chegava um fariseu, um saduceu, quando chegava um doutor da lei, alguém de destaque em Israel naquela época, ele tinha a primazia, né? Daquele lugar, daquele ambiente. O lugar, o assento melhor era o dele, a comida melhor era dele, né? Todo mundo estava ali, queria estar em volta dele. E Jesus faz o oposto. Ele é o mestre dos mestres, é o Rabone. Ele é o mestre dos mestres. E ele pega e tira suas vestes, envolta-se em uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, que era acostumado com a lei do seu país, disse para Jesus: mestre, em hipótese alguma eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Ele estava dizendo assim: não vou deixar o Senhor se rebaixar a tanto, porque aquilo era como Jesus estivesse se rebaixando do seu título de mestre. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro ficou com medo e disse: então, Senhor, me banha todo, não só os pés, mas me lava o corpo. Jesus disse: não, você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado. E aí lavou os pés dos discípulos e disse para Jesus: vocês me chamam mestre, e dizem bem, porque eu sou mestre. Mas se eu sou mestre, lavei os pés de vocês, aprendam essa lição, que no reino de Deus, no campo espiritual, diante dos olhos do Senhor, não importa a posição que você tem, você está no mesmo nível dos demais, vocês são todos iguais. Aleluia! Essa é uma lição do próprio Cristo. Jesus disse: quem é maior? Aquele que serve ou aquele que é servido? E os discípulos disseram: Senhor, aqueles que é servido. Jesus disse: pronto. Quem está servindo aqui essa noite? Quem está servindo aqui essa noite? Diga assim: o pastor divino. Estou pegando de Deus e estou servindo, e vocês estão sentados. O garçom aqui hoje sou eu. Eu estou pegando da despensa de Deus e trazendo para vocês comer. Eu sou o garçom. Então Jesus está dizendo que pelo fato de eu estar em um lugar mais elevado, fato de eu estar de trás desse púlpito e ter nas minhas mãos esse microfone, não diz que eu sou maior do que ninguém. Pelo contrário, eu sou o serviçal de Deus aqui hoje, e vocês são os convidados. Vocês estão sendo servidos pelo serviçal de Deus. Então somos todos iguais. Amém? Precisamos viver esta realidade, tá bom? Uma vez vivendo em unidade, irmãos, é impossível não desenvolvermos uma vida social de igualdade. Vemos essa possibilidade através da igreja primitiva. Vamos lá para o texto do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e vocês vão ler, capítulo 4, Atos, capítulo 4, e versículo de número 32. O caráter social e o caráter espiritual da verdadeira igreja de Cristo, ela precisa viver dentro desse modelo que está registrado nesse versículo aqui. Está colocado aí? Tá? A igreja quer ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Segura. Os que criam tinham o mesmo coração e a mesma alma. Era igual. Era nivelado. O coração deles estava unidos. A alma da igreja estava unida. Imagina uma igreja unida em alma. Imagina uma igreja unida em coração. Aonde existiria numa igreja como essa divergências? Aonde que uma igreja dessa não ia atrair os ímpios? Porque lá fora o mundo não vive isso. O mundo não sabe o que é viver igualdade.
Aleluia! É por isso que o mundo tem que entender que o modelo do céu está revelado na igreja e desejar viver o modelo da igreja. Infelizmente vivemos uma época em que a igreja não esboça esse caráter, não vive essa realidade. É uma igreja de alma dividida, é uma igreja de coração dividido. Mas a igreja primitiva tinha um só coração e tinha uma só alma. Eu me lembro de um corinho que até foi proibido cantar nas Assembleias de Deus porque retrata ecumenismo. Naquela época eu lembro que foi proibido, nós não podíamos cantar esse corinho. Não importa da igreja que tu eres, se por trás do Calvário tu está, se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão e meu irmão será. Quem lembra desse corinho? Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e o meu irmão serás. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e o meu irmão serás. Isso não tem ecumenismo, porque existe uma frase nela aqui que retrata que o caráter, embora seja de um ministério diferente, vive a mesma coisa. Não importa da igreja que tu eres, se de trás do Calvário tu estás. Tem igreja que não está de trás do Calvário, mas uma igreja que está atrás do Calvário, é impossível ela não ter um só coração. E eu aprendi essa realidade. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Aleluia. Então era o coração e a alma da multidão dos que criam, vírgula. Agora continue a partir da vírgula, vamos lá, 1, 2, 3. Mas todas as coisas lhe era comum. Tinham pessoas mais ricas? Tinha pessoas mais pobres? Tinha pessoas de posses naquela época? Tinha, sempre vai ter, sempre tem um que tem mais, sempre tem outro que tem menos, mas estão vivendo numa questão de comunhão e de igualdade gerada pelo Espírito Santo, de sorte que o que eu tenho não me faz ser mais privilegiado do que os que não têm. Quando ele tem, não é porque quer ser mais rico, não é porque quer ter mais prerrogativas, não é porque quer ter privilégios. Ele tem porque Deus lhe deu, e o que ele tem é para compartilhar e ajudar aqueles que não têm. Ele divide, mas eu não quero me prender isso aqui. Então, queridos, essa questão de viver em igualdade é algo que precisa ser resgatado na igreja, porque a igualdade nos faz nos preocuparmos um com o outro. Porque quando eu tenho e sei que o Cícero não tem, eu me preocupo, porque sei o valor que aquilo que eu tenho me é. Eu sei como aquilo me socorre. Por exemplo, eu tenho um carro e eu sei que nós estamos vivendo nos dias de chuva. Então quando eu vou sair de casa para ir para a igreja, puxa, eu tenho um carro, glória a Deus. Se eu vivo o sentimento de igualdade, eu me lembro de alguém da igreja que não tem carro. Então eu vou entender que o carro que foi me dado não é apenas para o meu uso, mas para compartilhar com a necessidade de alguém que ainda não tem. Poxa, meu irmão não pode ir para a igreja molhando. Meu irmão não pode ir para a igreja ou deixar de ir para a igreja porque ele não tem um carro. Então eu pego aquilo que Deus me deu, me nivelo a necessidade do meu irmão, passo lá, pego ele e trago para vir para a igreja. Quando eu vivo esse sentimento de igualdade, por causa da minha unidade, porque eu estou vivendo um verdadeiro sentido de comunhão, na hora que eu vou fazer meu almoço,
que eu coloco na minha mesa o tomate, o macarrão, o bife, a coca, o arroz, o feijão, a maionese, e eu olho para a minha mesa farta, e que eu vou comer tudo aquilo ali, tão gostoso e muito bem preparado, o meu sentimento de igualdade precisa me levar na casa de alguém da igreja, que eu sei que não tem aquilo para comer, ou está comendo apenas algumas coisas e está padecendo necessidade. Meu sentimento de igualdade vai fazer com que no final do mês, eu pegue lá, vou lá no supermercado, faço a compra, lembro de alguém, coloco algo a mais, trago para assistência social, para socorrer aquele irmão meu que está vivendo. O meu sentimento de solidariedade me faz sentir o que essa pessoa está sentindo. Quantos aqui se preocupa com isso, diz amém. Não minta. Porque vivemos uma época que nem mesmo na igreja esses sentimentos estão em evidências. E é por isso que a gente vai perdendo as riquezas espirituais. Porque as temporais não nos envolvem mais. Eu vi um evangelista uma certa vez pregar numa escola dominical, e eu não sou muito de falar na escola dominical, não sou. Gosto de ouvir, se eu tiver alguma dúvida eu pergunto, se eu não tiver, eu gosto de ouvir. Acho bom o professor ali expondo sua linha de pensamento e tal, com aquela liberdade. Não que seja errado você fazer uma pergunta, e até mesmo fazer uma colocação breve, rápida, para auxiliar o professor, é muito bom, né? Mas ele começou a falar sobre essa questão da comunhão, da coletividade da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva estava vivendo esse caráter de igualdade. Ninguém falava que o que tinha era dele. Não, isso aqui não é meu não, mas isso aqui é nosso. Irmão, precisar está aí, né? E aí ele disse, a igreja primitiva tentou viver o comunismo. Aí eu já levantei a orelha, porque eles começaram, alguém tinha fazendas, vendia, repartia com quem não tem, propriedades, dava para os necessitados, e eles começaram a dividir o que tinha, e foi dando, só que isso não deu certo, dizia ele. Porque lá na frente, eu não me lembro aonde, Paulo, ele pede uma oferta, uma coleta, para socorrer a igreja de Jerusalém que está padecendo necessidade. Aí ele diz, está vendo? Eles começaram a vender o que tinha, dá para o povo, e agora eles começaram a padecer necessidade, porque não tinha mais nada. Aí Paulo tem que fazer a oferta da igreja de Éfeso, da igreja de Colossenses, da igreja de Corinto. Aonde Paulo passa, ele está fazendo coleta para socorrer a igreja de Roma. Então, o que a igreja em Atos 2 e em Atos 4 tentou viver, não deu certo, dizia aquele professor. Eu disse, professor, o senhor me permite uma palavra? Ele disse, permito. Eu disse, eu quero aqui discordar do senhor, me desculpe, mas eu preciso discordar do senhor. Por quê? Falei, primeiro, deu certo sim. Se o senhor ler o texto de Atos 4, o senhor vai ver que lá diz que em nenhum deles havia necessidade. Eles começaram a compartilhar, começaram a dividir, eu estou entrando em outro assunto, mas eles não tinham necessidade, porque um socorria o outro. Ele disse, então por que a igreja de Jerusalém agora está padecendo necessidade? Falei, é só o senhor ler a história. Paulo está vivendo mais ou menos o ano 40, 48 depois de Cristo. O imperador Nero levantou uma guerra, uma perseguição acirrada contra a igreja de Jerusalém.
Eles agora são dispersos, tirados de casa, suas propriedades foram confiscadas, e eles agora tiveram que fugir, estão vivendo de cidade em cidade como peregrinos, padecendo necessidade, porque existe aqui uma perseguição política contra a igreja. Por isso que a igreja de Jerusalém está padecendo necessidade. O que o senhor não viu, professor, é o milagre da semeadura acontecendo e sendo revelado na lei de Paulo. E eu vou explicar. A igreja de Jerusalém, quando não estava sendo perseguida, contribuiu, ajudou, dividiu, socorreu e nivelou o nível social da igreja de Jerusalém. Todos tinham o mesmo nível social. Quando veio a perseguição e o imperador começou a matar crente, e os crentes tiveram que fugir para não morrer, aí a lei da semeadura, o que eles plantou em Atos 2, em Atos 4, agora mais de 20 anos depois, eles estão recebendo das outras igrejas que não estão sendo perseguidas para se manter de pé. A igreja vivendo a coletividade, a igreja vivendo a igualdade. Eu falei, agora eu quero dar um exemplo prático para o senhor. Quero dar um exemplo prático. Que o que a igreja primitiva viveu lá, se nós quiséssemos, nós íamos viver hoje esse nível de igualdade. Ele disse, então explique. Eu disse, vou explicar. O senhor tem um carro aí fora da igreja? Ele disse, tem. Eu disse, quanto vale o seu carro? Ele disse assim, vale mais ou menos uns 38 mil. Falei, muito bem. Se o senhor quiser vender o seu carro hoje, o senhor acha 38? Ele diz 38, 35. Eu falei, se o senhor vender o carro do senhor 17 mil reais, dá para comprar um bom carrinho? Não dá para comprar um carro novo, mas um carrinho bom que anda, que dá para levar a família para a igreja e tal, correr na cidade, dá para comprar sim ou não? E isso foi o que, irmãos? Há 10 anos atrás. 17 mil era um carrinho bom. Dá para comprar um bom carro, pastor? Ele disse, dá. Eu falei, se o senhor pegasse então e vendesse o seu carro, e comprasse 2, e pegasse uma família aqui da igreja que não tem carro, e desse o seu carro, o senhor ficaria com um carrinho mais ou menos, e uma família da igreja que não tem carro também teria um carrinho mais ou menos. Sim ou não? Ele disse sim. Aí eu me dirigi a um evangelista. Eu falei, a casa do senhor lá, porque eu conhecia a casa dele, quanto vale a sua casa? Ele disse, vale mais ou menos uns 350 mil. Há 10 anos atrás eu disse assim para ele, se o senhor vender a sua casa por 350 mil e comprar 2 casas de 170 mil, o senhor não compra uma casinha boa? Ele disse, compro. E o senhor não daria uma casinha para um outro irmão aí que não tem casa para ele viver, e ele estaria numa casinha, o senhor também? Sim. Eu falei, mas quem de nós aqui tem coragem de fazer isso? Quem? E esses pastores que ganham 70 mil, 100 mil, 150 mil? Enquanto eu conheço pastor que está trabalhando de pedreiro o dia todo, ralando para poder manter a sua casa e cuidar da igreja, e não recebe um salário. Se esse pastor que ganha 100 mil, se ele ganha 100 mil, eu conheço pastor que ganha 250, e se ele ganha 100 mil reais, ele pegar esse salário e dividir esse salário em 5 salários de 20 mil, 20 mil é um bom salário, sim ou não? Vocês acham que 20 mil é um bom salário? Ele continuaria com 20 mil, e mais 4 companheiros também ganharia 20 mil. Quem tem coragem de fazer isso? Daria certo ou não? As grandes fazendas, os teberão de gado. Eu fui pregar no Pará. Eu não estou dizendo que ter é pecado, nem isso não. Não vai dizer por aí que eu estou dizendo que você ganhar bem, a pessoa ter posses é pecado. Não estou pregando isso. Eu estou dizendo que nós não temos coragem de fazer como fez a igreja primitiva, dividir o que nós temos para que todos vivemos sem nenhum ter necessidade.
Pastor Divino, mas isso aí, isso é igreja. Ou deveria ser igreja, aonde as pessoas sabem dividir o que tem, socorrer aqueles que nós chamamos de irmão e dizemos que amamos. Bendito seja o nome de Jesus. Mas a igreja primitiva tinha um só coração. A igreja primitiva tinha uma só alma. Eles não diziam que o que eram era seu próprio, mas todas as coisas lhe eram comum, porque entre eles não havia necessidade, e todos viviam em nível de igualdade. Todo mundo tinha. Prega isso por aí, ensina isso nas igrejas. O que ensina nas igrejas é o povo ser avarento, viver só em busca dos bens, correndo em busca do ouro, desesperado, trabalhando noite e dia, vindo para a igreja só no domingo, porque ele precisa aumentar a riqueza, precisa. Esse sentimento de igualdade, irmãos, ele é uma virtude espiritual que precisa promover prazer da gente estar junto, trabalhar junto, compartilharmos o pão junto. Então, quando nós entender que somos iguais em deveres e direitos, o prazer de estarmos juntos e o sentimento de vivermos como família, ele passa a ser inevitável, porque o meu irmão passará a ser prioridade na minha preocupação. Eu vou preocupar com ele, vou procurar saber o seu estado. Vou querer que ele viva bem como eu vivo, que ele coma bem como eu como, que ele ande, que ele tenha acesso, que ele tenha socorro. Isso aqui é uma característica espiritual que a igreja precisa viver. Ter prazer de sentar junto em um lugar para comer junto. Bendito seja Jesus. Eu deixei um pastor presidente com muita raiva de mim. Esse cabra nunca mais me chama para pregar na igreja dele. Não vai chamar. Mas se eu não fizesse o que eu fiz, eu não ia ter paz com a minha consciência. Eu fui convidado para pregar num estado do Brasil, numa igreja, irmãos, num lugar distante, bem longe, 1.800, quase 1.900 quilômetros. Eu saí daqui para ir para essa igreja. E lá eu vi umas coisas assim muito estranhas, mas eu não quis entrar porque não me cabe, não compete a mim, não sou de lá. Mas uma eu não aguentei, porque quando a gente vai nessas festividades, pastor Edinô, eles preparam uma sala, uma mesa e a comida para os pastores, para os cantores, né? E olha, eu tinha viajado a noite inteira, aliás, o dia inteiro e a noite inteira, e cheguei lá 6 horas da manhã. Eu saí daqui 5 da tarde e cheguei lá 6 horas da manhã. Viajei o dia inteiro e a noite inteira, sem parar e sem dormir, para pregar na festa. Aí na hora da janta, não tinha nenhum pecado eles separar um lugar ali para a gente não ter que pegar aquela fila de 400 pessoas na fila, e comer e descansar, porque eu preguei sexta-noite, sábado de tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite e segunda à noite.
Isso é cansativo. Isso aqui meu já estava tudo dolorido de tanto falar. No domingo, ele falou assim para mim: olha, reservei um lugarzinho ali para vocês almoçar, viu? Porque até então eu tinha jantado e almoçado na casa da pessoa que eu estava hospedado. Eu não tinha comido na igreja. Mas no domingo de manhã e no domingo à noite eu comi na igreja. Então eles prepararam um lugar separado. Aí disse: aí o senhor vai para lá, viu? Que aí o senhor almoça, vai para casa, descansa. Quando for mais ou menos 2h30, o senhor volta, porque o senhor vai pregar 4 horas da tarde. E vai pregar à noite. E aí eu fui lá para o lugar que ele tinha designado. Só que antes de ir lá, o que eu fiz? Eu passei no pessoal da fila, porque eu percebi que tinha muita gente que queria me dar a paz do Senhor. Aí eu passei: paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. E eu: pastor, que palavra abençoada, pastor, que maravilha, amém, amém, amém. Aí passei perto das panelas, e lembro até hoje o que tinha nas panelas. Tinha mandioca com carne, que aqui vocês chamam de kibebe, né? Mas que lá pode comer também, porque mandioca é dura e carne também, né? Então, tinha mandioca com carne, tinha feijão numa panela, tinha arroz e tinha uma salada de tomate com repolho. E o tal do Guaraná Jesus, que lá o povo é doido pelo Guaraná Jesus. Se eles fossem doidos por Jesus, igual ao Guaraná, e o tal do Guaraná Jesus lá. Aí eu passei, olhei e vi. E aí fui lá para o lugar, cumprimentei o pessoal e fui para o lugar que estava reservado. Só que quando eu cheguei na porta, que eu olhei na mesa, tinha carne assada, frango assado, Coca-Cola, maionese, tudo que eu gosto. Maionese, macarrão. Aí eu dei um passo para trás e falei assim para o diácono: olha, diga para o pastor, para ele não ficar triste não, mas eu vou comer ali junto com os irmãos. Estou com muita vontade de comer com os irmãos. Fui lá, peguei a fila, fui nos panelão, peguei da comida. E ainda para fazer raiva para ele, eu sentei no chão, no meio de um monte de irmão que estava sentado assim no galpão. Estava tudo sentado no chão, de paletó e gravata. Eu cheguei, sentei no chão, cruzei as pernas, dei conta. Cruzei as pernas, botei o prato entre as pernas e tome, que bebe para dentro. E ele passou e já me olhou com a cara ruim. E foi para lá com a turma e comeram lá. Quando eu estava saindo para ir lá para a casa do pessoal que eu estava hospedado, ele disse assim: uai, pastor Divino, por favor, aqui. Eu cheguei: pois não, senhor, pastor. O senhor me fez uma desfeita ali. Eu fiz uma desfeita para o senhor. Que é isso, pastor? Jamais eu faria uma coisa dessa. Não, o que houve? O senhor não quis comer lá com a gente na mesa lá? Disse: ah, não, pastor, não foi desfeita não. Aquilo lá é porque eu não ia me sentir bem e a minha consciência não ia ficar tranquila comigo para me pregar à noite, sabendo que os irmãos estavam comendo o que bebe e vocês comendo carne assada. E eu comendo carne assada, macarronada e tudo, então eu não ia fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso. Se eu chego lá, a comida fosse a mesma que estava servindo para os irmãos, eu teria comido lá junto com o senhor. Mas como a comida era diferente, eu não me achei digno de sentar naquela mesa. Eu fui sentar lá junto com os irmãos. O senhor me desculpe, mas isso aí é uma coisa do meu caráter, isso não é desfeita. Se a comida fosse a mesma, eu teria comido lá junto com eles. Mas eu tenho certeza que quando eu fosse pregar à tarde, a minha consciência ia me cobrar aquilo que eu tinha feito. Porque eu não acho justo. Eu não acho justo. Ou nós comemos a mesma comida, ou ninguém vai comer nada. Ou nós nos nivelamos com os mesmos direitos e também, meus irmãos, com os mesmos deveres, ou nós não somos igreja. O fato de eu ser pastor não significa que eu tenho que ter mais honra do que vocês. Porque só tem uma aqui que é maior do que eu e que é maior do que vocês. O nome dele é Jesus Cristo. A ele a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Quanto a nós, estamos no mesmo nível de igualdade. O que eu como, vocês vão comer. O que vocês vão comer, eu preciso comer também.
Então a gente tem que ter prazer de estar junto, de comer junto, de participar junto, de compartilhar juntos. Assim como você vai na casa do irmão que te oferece aquele churrasco 100% glorioso, amém. Eu vou lá, faço a visita e como churrasco com ele. Mas eu também vou na casa do irmão que está comendo cuscuz com ovo. E chego lá, como cuscuz, como ovo, bebo café, dou glória a Deus e vou embora. E vou feliz. Aleluia. Fui fazer uma visita para uma família nova convertida. E lá os irmãos têm aquele sistema assim: os visitantes bebem o café, depois que os visitantes vão embora, é que os de casa bebem. E a irmã empolgada, feliz demais, o pastor na minha casa, aleluia. Nunca um pastor veio na minha casa. E aí pegou e fez um café e trouxe. E eu peguei o café e tum, a primeira golada. Não tinha açúcar no café, só pó. Eu dei uma golada feia, com a cara feia por dentro, mas por fora rindo. Samuel deu uma golada feia, Lissama deu uma golada feia, Dona Edna fez uma golada feia, e nós bebemos café, e eu botei foi muito. Sorrimos, alegramos, orei com aquela família, peguei o carro e fui embora. Quando eu estou chegando no portão de casa, o celular toca. Pastor, pelo amor de Deus, como é que o senhor faz um trem desse comigo? O que eu fiz, irmã? O senhor bebeu café sem açúcar, bebi. E o senhor não falou nada, não. Por que o senhor não falou? Uai, irmã, porque eu pensei que a senhora não tinha açúcar. Não, pastor, eu fiquei feliz demais com o senhor e esqueci de pôr açúcar. Falei, agora já foi, irmã, bebi. Quando o senhor saiu, que eu fui beber o café, eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Falei, irmã, fique em paz, descanse a sua alma. Seu pastor é treinado para beber café com açúcar, sem açúcar, café ralo. Já viu o cafezinho bem ralinho mesmo, daquele que quase não tem pó, e você bebe aquele tem... Mas a gente bebe café forte, tudo quanto é jeito. Agora, lá em casa eu exijo, mas na casa dos irmãos não. Né? Lá em casa eu exijo, mas na casa dos irmãos não. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está pensando. Eu até pensei que a família estava com dificuldade financeira, estava até pensando em fazer uma vaquinha para comprar açúcar. O mesmo prazer que eu tenho de sentar com uma família com maior posse e comer uma comida mais cara, eu tenho e preciso ter o mesmo prazer de sentar com o irmão e comer um bolinho de ontem, meio duro, mas tranquilo, dando glória a Deus e aleluia, e feliz, irmãos. Porque esse sentimento tem que haver na igreja. Aqui não se mede o valor de uma pessoa por aquilo que ele tem. Aqui se mede o valor de uma pessoa por aquilo que ele é. Se você foi lavado no sangue de Jesus e perdoado pelo poder de Deus, então você é herdeiro de Deus, é meu irmão, e a gente vai herdar junto as mesmas riquezas espirituais. Então todos aqui precisam ser iguais. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gosto que Paulo escreve aos Colossenses 2, por favor. Vamos lá, vou agilizar para terminar. Colossenses 2, do 1 ao 5, eu quero ler. Coloca aí para os irmãos acompanhar, por favor. Quem está entendendo a mensagem? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e sejam unidos em amor. Um apelo de um grande pastor chamado Paulo.
e sejam unidos em amor e enriquecidos pela plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que estejais ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, um sentimento de igualdade tão grande, que mesmo Paulo estando em outra igreja, ele se sentia unido àqueles irmãos, pelo sentimento de igualdade, de amor que havia entre eles. Essa mutualidade de sentimentos, que nos faz vivermos como se fosse um só, como eu ministrei quarta-feira passada. De sorte que ninguém aqui é subjugado pela aparência. E irmãos, eu tenho uma crise de pessoas que julgam pela aparência. E até vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo, muitas coisas. Se nós entendermos o verdadeiro sentido do que é a igreja e o que é viver igualdade, não haverá espaço para rancor, para ódio, para acepção de pessoas em nossos corações, porque nós entendemos que as mesmas falhas que vemos nos outros, a gente também tem, e às vezes as nossas falhas são maiores do que as dos outros. Tem uma frase de Charles Spurgeon que precisa ser lembrada. Charles Spurgeon diz assim: olhe, não fique triste quando alguém fala mal de você. Entenda que você é pior do que o que ele está falando. Charles Spurgeon disse isso. Quando uma pessoa fala mal de você, fique triste não. Se conscientize, se é pior do que ele está falando. Ele está falando é pouco. Então como é que eu vou viver rancoroso? Como é que eu vou viver inimizade? Como é que eu vou viver divisão, se eu sei que a pessoa que está me ofendendo, o defeito dele não é maior do que os que eu tenho? Hã? Então o sentimento de igualdade, ele aniquila da nossa vida o julgamento interpessoal. Como é que se pode ouvir na igreja uma pessoa que nem conhece a outra, vê a primeira vez e diz assim para alguém: não fui com a cara daquele sujeito. Você nem conhece. Não fui com a cara dela. A maioria das igrejas, por que não dizer todas, que me receberam como pastor, não gostou de mim no dia da posse. Teve uma igreja que eu estava aqui em cima do púlpito para ser apresentado, para tomar posse, e alguém lá embaixo disse: misericórdia, vai acabar com o restinho da nossa igreja. Olha esse pastor velho feio, da cara feia ali. Esse homem deve ser um... Eu já ouvi isso demais. Credo, que homem esquisito. Credo, que pastor da cara feia. Como é que eu posso julgar alguém por sua aparência? Nem conhecendo a pessoa, o caráter e as falhas, a Bíblia não me dá o direito de fazer esse tipo de julgamento. Como é que eu vou condenar uma pessoa que falou mal de alguém, se eu sei que eu já falei mal de alguém?
E aí eu quero condenar alguém que fala mal, sabendo que eu falei mal? Aonde eu me coloco melhor do que essa pessoa? Como eu vou condenar alguém que mente, se eu sei que eu já menti? Na igreja não pode haver essa forma de julgamento. Não pode ter. Jesus, olha aqui, palavras de Jesus. Vamos lá. Aí eu vou explicar para você. Vamos lá. Leia Mateus capítulo 7, verso 1 ao verso 5. A igreja vai ler isso aí, por favor. Mateus 7, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Quando a gente exerce direito de julgar alguém por suas falhas ou por sua aparência, a gente foge da virtude da igualdade e se coloca acima dessas pessoas como se fôssemos juiz. A igreja, por favor, versos 1, 2, 3. Leia mais uma vez. Quem disse isso, irmão? Quem disse essas palavras? A igreja está aqui? Vocês não sabem quem disse isso aqui? Quem disse? Não ouvi. Quem disse? Não ouvi. Quem disse? Então olhe para alguém e diga assim: Jesus disse: não julgueis, para que você não seja julgado. Que julgamento é esse? Vou explicar agora, verso 2, a igreja, mais uma vez, 1, 2, 3. Você julga, espera, põe a barba de molho, virá julgamento para você também. Você mede a pessoa pela condição financeira. Você mede o valor de alguém pela aparência. Se é uma pessoa mais bonita, que entra com terno fino, sapato bico fino, todo alinhadinho, cabelinho assim, daquele que parece a manga quando a vaca chupa e levanta assim para cima, assim, fica aquele estupetinho. Aí você vê, ouça, olha aí, traz para cá e arruma lugar, tira outro do lugar, coloca ele no lugar. Aí entra um irmãozinho todo engembradinho, todo feinho, todo mal arrumadinho. Aí esse você nem arruma lugar para ele sentar. Como que se a roupa, o tupete, a beleza estética fosse mais valorosa do que a essência do caráter de alguém. Você está medindo alguém pela aparência? Está medindo alguém porque ele teve uma boa escola, fala com uma boa dicção, ele tem um vernáculo muito apurado? E você acha que Deus vai usar mais uma pessoa porque ele sabe se expressar em público e aquela outra pessoa não sabe se expressar em público, como que se Deus se limitasse a isso? Eu tenho uma raiva desse negócio de você julgar a aparência. Irmão, quer ver eu ficar tiririca de raiva? É alguém vir cantar e não cantar assim muito bem afinado, e talvez até tropeçar um pouquinho no ritmo. É uma pessoa mais tímida e ele vir cantar aqui e você ficar julgando o cântico daquela pessoa pela qualidade da voz ou da afinação. Teu Deus não olha para o brilho do ouro, o teu Deus olha para a essência da alma. Tem camarada, tem mulher, tem irmão, irmã, que canta afinado, canta no ritmo, ai, faz volta, e o hino chega bem aqui nessa lâmpada, ela trava aí, ó. Depois aqui, o hino dele cai no chão e não passa daí. Tem gente humilde, simples, que vem aqui, mas vem com a alma, vem sentindo Deus. Ele começa a cantar, abre o céu, e o hino entra, vai lá no trono
de Deus. E Deus fica de pé para sentir o cheiro do aroma suave da oferta que ele está entregando a Deus. Deus não julga pela aparência, Deus julga pelo caráter. Deus não recebe pela roupa, pelo título. 2 homens chegou para orar. Fariseu, doutor da lei, sentou na faculdade, estudou, aprendeu a Torá, mestre da lei. O outro, um coitado de um publicano, que amando do governador ou do rei, vivia cobrando imposto dos pobres. Mas os dois vieram no culto. O fariseu dizia: te dou graças a Deus, porque não sou como esse sujeito aqui. Jejum 3 vezes por semana, devolvo os meus dízimos. Isso não é errado não, devolvo os meus dízimos, leio a Bíblia todo dia. Eu sou eu, Jesus, só me conhece. Mas o coitado do publicano, com vergonha de Deus, com vergonha de si, chegou no altar e nem tinha coragem de levantar os olhos para o céu, porque sabia que não era digno. E quem é? Diz para mim, quem dentre nós é digno de estar aqui hoje, sentado nessas cadeiras, ou em pé aqui nesse altar? Quem é digno? Me diz. Conta para mim seus méritos aí, para mim ver se você é digno mesmo, diga. Ele só dizia assim: ser propício para comigo. Ele dizia assim: eu sou errado mesmo, mas tem misericórdia da minha alma. Oh Senhor, tem misericórdia da minha alma. Sabe quem saiu justificado daquela oração? O publicano. Porque não é seus méritos que faz Deus descer da glória e vir aqui para receber o nosso culto. Não são os meus méritos e os seus méritos que fazem o céu se abrir para o Espírito de Deus estar aqui, como eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Não é, é a misericórdia de Deus. E o nosso sentimento de que ele é maior e nós menor. Aleluia. Com a mesma medida com que você medir, vão te medir também. Eu cheguei para pregar num congresso aqui em Goiânia, e aí tinha uma dupla muito famosa, eu não vou dizer o nome da dupla aqui de Goiânia, uma dupla famosa. E aí eu, sempre muito simples, sentei, e aí a dupla zona chegou e já correram lá na porta para pegar o pessoal. Um já pegou a Bíblia de um, a Bíblia do outro, já abriram um corredor e para eles passar, parecia que vinha entrando 2 querubins. Eu até pensei que era 2 querubins que tinha transformado numa teofania e estava entrando ali dentro, 2 querubins. E aí vem, trazendo os 2 camaradas e veio e tal. Aí chegou aqui, passou por mim, Pai do Senhor, olhando para o outro lá, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí, meu amado, para um outro que estava lá, nem sei quem é. Aí levantou, meu amado. Aí chegou no outro, meu amado. Tal, beleza. Aí na hora da apresentação, quero apresentar o pregador dessa noite, pastor Divino Neves, vice-presidente do campo. Eu era vice-presidente lá do Jardim América, lá. Vice-presidente lá da Assembleia de Deus Jardim América, vai estar ministrando a palavra aqui. Eu fiquei de pé. Quando terminou de me apresentar, os 2 levantou e foi lá e: meu amado, eu não te reconheci. Ali vai plantar fava, rapaz. Vai ver se eu estou na esquina. Que Jesus te repreenda. Ninguém aqui é digno de nada. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus,
Se não fosse o amor dele ter me alcançado, eu já tinha descido à sepultura e já estava no inferno. Aqui o mérito é dele, a glória é dele, o louvor é dele. E nós aqui, irmãos, só somos adoradores, nada mais. Não tem grande nem pequeno, nem judeu e nem grego. É ele em nós e o seu nome sendo glorificado em nossas vidas. Vamos parar de fazer julgamento por causa de fraqueza das pessoas. Estou sentindo Deus, e essa palavra é do céu para a nossa alma. Quero ler mais alguns versículos aqui, para concluir, porque já faltam só 3 minutos, já até passei do horário, né? Igualdade, diga igualdade, diga igualdade, aleluia. Entenda aqui, irmão, olhe para mim, a única coisa que te dá valor real é a presença de Jesus na sua vida. Perca a presença de Deus e você não passa de trapo de imundícia diante do céu. Esse é o único valor que nós existimos. Aleluia. Aí o versículo 3 diz: por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Dá para ver o tamanho da trave que está no teu olho? Para depois você querer tirar o arqueiro que está no olho do irmão? Como dirá o teu próximo? Deixa tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Jesus termina essa palavra dizendo assim: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Agora, se você não viveu uma vida de perfeição, não jogue pedra em ninguém. Quando aquela mulher chegou lá para ser apedrejada, Senhor, essa mulher foi pega no ato do adultério, e nós aqui, Senhor, estamos na lei, estamos na palavra. A palavra diz que é para apedrejar ela, viu, Senhor? Então nós vamos apedrejar. O que o Senhor fala? Aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Vamos lá? Tem alguém santo aqui, mas tão santo que possa apedrejar um pecador? For embora todo mundo, quem é digno de jogar pedra em alguém? Quem? Esse julgamento aqui, irmãos, que o Senhor Jesus falou, não está dizendo que é para a gente tolerar pecado e nem ser conivente com o pecado. A pessoa erra, ele vai passar pela disciplina, mas ele vai passar pela disciplina em amor. Ele não vai ser jogado fora, viu? Ele não vai ser abandonado, desprezado. Não, a gente vai fazer com amor. Igual o pai quando disciplina o filho. O filho errou, o pai pega uma varinha, vai lá, dá umas varadinhas nas canelas dele. Pai, isso aqui é para você aprender. O pai está batendo, mas é com amor, porque sabe que aquilo ali vai produzir na vida daquela criança um peso de glória. Então a disciplina, ela é importante. A gente não vai ser conivente, mas pelo amor de Deus, a pessoa erra, peca, e a gente não abraça, a gente não socorre, a gente não ajuda. Como que se a gente fosse melhor e nunca fosse errar? Como se a gente nunca fosse falhar também? Espera aí, Romanos 14, verso 1, leia rapidinho, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Está doente, está
está fraco, está vacilando. Recebe, não com contenda. Se fosse eu, deixava morrer. Não, se fosse eu, excluía. Não, se fosse eu, não estava nem aí. Se fosse eu, e o outro, não, mas a gente tem que fazer. E vira uma discórdia. Não receba com contenda. Não sou eu, é Bíblia. Não receba com contenda e com dúvida. E se nós ajudar e ele cair de novo? Se ajudar e cair de novo, nós vamos tornar a levantar. Se o justo cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levanta. Pedro disse: Senhor, quantas vezes peca contra mim o meu irmão e eu preciso perdoar? 7 vezes? Jesus disse: 70 vezes 7. Significa que se você pecar contra mim 490 vezes por dia, e olha que é difícil, eu acho que não tem como a pessoa errar 490 vezes por dia. E Paulo vai mais, capítulo 15 de Romanos. Bendito é o nome de Jesus. Versículo de número 1. A igreja leia. Para aí, não, a igreja. Só os que se sentem forte, quem é fraco não leia. Vamos lá, 1, 2, 3. É fácil isso aqui? Mas quem conhece o sangue de Jesus e sabe que Jesus nos trata como iguais, não é pesado para nós suportar um irmão que erra. Vamos insistir com ele. Enquanto ele tiver vida, a gente insiste. E ele está errando, e nós de novo. É a historinha da cobra. Quem lembra da historinha da cobra? A cobra no fogo e o cara quer salvar a cobra. Na hora que ele vai pegar a cobra no fogo, ela morde ele tira a mão, aí leva de novo no rabinho, ela morde, ele torna a tirar, aí leva de novo, aí de repente ele pega ela e joga ela longe. E ela sai embora. Mordeu ele umas 4 vezes, mas não tinha veneno. O camarada disse: rapaz, você é bobo demais, deixa a cobra morrer, rapaz. Bobeira é essa, querer salvar a cobra? Por que você ficou insistindo para salvar a cobra? Ele disse: olha, rapaz, é da natureza da cobra morder. E tem umas cobrinhas aí que mordem. Sim ou não? Tem umas cobrinhas mais velhas, umas cobrinhas mais novas, umas cobrinhas mais gordas, umas cobrinhas mais magras, mas tem. É da natureza da cobra morder, mas é da minha natureza salvar. A cobra não vai negar a natureza dela e nem eu vou negar a minha. Enquanto eu puder, eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou salvar. Está mordendo e eu estou salvando. Está mordendo e eu estou salvando. Porque foi assim que Jesus fez conosco. Levante a mão, segure. Te abençoo com essa palavra essa noite. Receba a vida através dessa palavra. Vamos aprender, irmãos, a vivermos iguais, a cuidarmos um dos outros, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Palavra abençoada aos nossos corações.